Boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Mais um dia para a gente conversar e tirar as dúvidas de vocês sobre o nosso componente. E antes de vocês começarem a me fazerem perguntas, eu gostaria de saber de vocês como que tem sido essas primeiras semanas de aula, se vocês estão com dificuldades, se tem surgido dúvidas, como que está a questão dos materiais que eu tenho postado lá no Moodle, se está fácil de entender, se está difícil de entender, se vocês gostariam de me dar alguma sugestão para compreender melhor aquilo que eu tenho colocado lá no Moodle. Então, eu queria, antes da gente partir para as atividades, né, ou para alguma explicação que não ficou bem contemplada, eu queria ouvi-los, né, na questão da organização da disciplina, dos materiais e tudo mais. Eu vou ouvindo vocês e vou permitindo aqui a entrada dos colegas que estão entrando agora, tá? Alguém pode me dar uma dica, uma luz, como é que vocês estão sentindo aí essas primeiras semanas, esses primeiros conteúdos da disciplina? Márcio, pode falar, Márcio. Professora, desculpa incomodar, mas a senhora abriu o espaço aí para a gente conversar. Estou conseguindo me ouvir? Assim, Bem tranquilo. da matéria no qual nós estamos tendo aula hoje, está uma situação que a gente já está trabalhando no âmbito da matemática, e porque a gente já tem uma formação muito grande para trabalhar com a matemática, né? E para mim está sendo bem tranquilo. Até por questão da aula que a senhora fez o curso no sábado, infelizmente não pude me fazer presente, visto que a gente está trabalhando aí no sábado, aí, assim, para poder, da vida pessoal, né? Mas em si, as aulas estão bem acessíveis, aí, tá, a matéria está bem acessível. Pelo menos os trabalhos, os exercícios que foram propostos aí estão bem satisfatórios. Né? Obrigada, Márcio, então, pela tua participação. Mais alguém gostaria de falar como é que tem sido? Assim, ó, inclusive, muitos exercícios, poucos exercícios, muito difíceis, muito fáceis, né? A oportunidade que vocês têm agora de conversarem aí com a prof e pedir, né? Como que vocês, como é que está sendo, colocar como é que está sendo a disciplina para vocês. E aí, qualquer ajuste a gente vai fazendo no decorrer agora das próximas semanas. Então, é para isso que a prof está perguntando, então, para saber como é que tem sido para vocês. Felipe, Marília, Andriele, Vandrei, querem Oi, falar? prof, tudo bem? Tudo. Assisti tua aula, os seus vídeos hoje. A primeira lista ali sobre... Ai, até me esqueci. A regra de 3, já realizei todos. E assisti a sua aula de porcentagem. Ainda não fiz os exercícios, pretendo fazer após a aula, caso a minha filha deixe, né? Tudo bem. E os demais. E aí, o que vocês estão achando, assim, da forma como a professora está organizando? Porque vocês perceberam que a prof seleciona o conteúdo, né, com exemplos, enfim, e vai ali explicando para vocês, né, no vídeo. Então, é importante que vocês acessem o vídeo. Eu percebo, assim, que são poucos os que acessam, e tudo bem, porque como esse conteúdo ele é um conteúdo mais simples mesmo, né? Que vocês podem, então, terem facilidade, né? E já quererem ir direto para o exercício. Mas é importante que vocês acessem os vídeos, né? É bem importante que vocês acessem os vídeos,
porque lá vocês vão ter os detalhes, né? A fala da prof, a explicação da prof. E eu tento fazer com bastante calma o vídeo para ir explicando da onde vem, como é que a gente chega naqueles resultados que estão ali. Mas, e daí o vídeo acaba ficando um pouquinho longo, né? Mas é importante mesmo assim que vocês assistam, tá? Então, vocês têm conseguido assistir esses vídeos? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês que estão aqui, vocês conseguem assistir os vídeos antes de fazer as listas? Bota aí um joinha no chat, se vocês não querem abrir o microfone. Vamos conversando por ali. Tá bem. Então tá, gente. Tá. Felipe, eu vi uma mensagem tua lá no Moodle que você estava com dificuldade no questionário. Você conseguiu acessar? A Sandra conseguiu te ajudar? Tá. Assim, ó, vamos mantendo contato, então, tá? Nós temos a figura da Sandra, que ela tá mais ligada também aos alunos, né? A tutora, ela tá aí para nos auxiliar. Então, se vocês precisam, e às vezes a professora não responde a mensagem de vocês no mesmo dia, quando chega a mensagem para mim, eu olho a mensagem e às vezes eu peço ajuda, né, para Sandra. Sandra me auxilia nessa situação. E aí foi o que eu fiz no caso do Felipe, né? Que era a dificuldade realmente técnica lá do questionário. Então, vocês chamam a prof e se eu não conseguir resolver na hora, eu peço ajuda para a Sandra e a gente vai tentando fazer de forma mais rápida, tá? Muito bem. Eu quero reservar um espacinho no finalzinho da aula para que a gente converse sobre o tópico 3, que é o próximo, que vai ser um tópico assim de parada de conteúdo, porque a gente vai ter uma atividade um pouco diferente durante todo o tópico, tá? Então, no final da aula, se porventura vocês não conseguirem ficar até o final da aula, vocês olhem a gravação depois, que no final da aula a prof vai fazer digamos assim, eu vou adiantar o que vai ser o tópico 3, porque o tópico 3, ele é importante e ele tem uma... Diga. Agora eu não sei quem é que estava falando. Maria? Bom, o tópico 3, então, ele tem uma atividade avaliativa e é de vocês apresentarem. Então, eu vou explicar para vocês no final da aula de hoje, tá bom? Bom, gente, então, o que é a nossa aula hoje? Eu solicitei se vocês tinham assistido os vídeos, vocês disseram que sim, que estava bem explicadinho. Então, eu tenho a opção agora de fazer uma retomada do vídeo, daquele material, né, que eu disponibilizei lá no Moodle, se vocês acharem necessário. E eu tenho a opção de ir direto às dúvidas que vocês têm de exercícios. Como esse conteúdo é um conteúdo mais tranquilo, digamos assim, fácil, né, que a maioria de vocês tem conhecimento de porcentagem de regra de 3, eu poderia ir direto para as listas. Vocês poderiam me dar ok se podemos ir direto para as listas, ou se vocês querem que a prof reexplique o conteúdo, eu posso fazer isso também. Tá. Tá valendo a mensagem do Felipe aqui no chat. Pode ir direto. Isso, eu sei que o tempo de vocês é curto, por isso que eu fiz essa pergunta.
Alguém colocou ali, eu acho que foi o Felipe, aquela questão das árvores. Não era do tópico 2, era do tópico 1, certo? Era o questionário 1. Vocês devem ter visto que aquela questão ficou bastante confusa, né? Ocorre que é uma questão do questionário. Se todo mundo fez o questionário 1, percebeu que tinha uma questão que era de escala, que tinha a imagem das árvores. E ocorre que aquela imagem ficou equivocada. Vocês tinham uma escala no desenho e outra escala na questão. Então, o que aconteceu? Uma aluna me chamou, disse, prof, tá dando errado, eu fiz, né, e não... eu coloco lá no questionário, enfim, fiz e deu 2 vezes errado, eu perdi as oportunidades de gabaritar o questionário. Daí eu fui olhar a questão e realmente a imagem tinha uma escala e, na verdade, quando eu coloquei o questionário, em vez de eu colocar a imagem cortada, eu botei a que era uma imagem antiga que já estava uma outra escala. Daí não conferiu a resposta. Então, assim, ó, como a turma está pequena, não me custa, eu vou abrir o arquivo que vocês inseriram do questionário e vou corrigir a questão pelo desenvolvimento que vocês fizeram. Se vocês fizeram um desenvolvimento correto da questão, mesmo que tenham marcado errado, a prof vai mudar a nota manual, tá? Então, não se preocupem quanto a esta questão. Agora, Darwin, pode falar? Pode abrir o microfone, Darwin? Oi, prof, tudo bem? Uhum. Eu pensei que ali o questionário fosse para mandar o questionário com todas as questões. Eu não imaginei que fosse a senhora falou o questionário só das 5 questões aquelas, né? Não é de todo ele, do Não, módulo, né? Eu mandei o do não. módulo. O do Mas tu módulo é mandou também o do questionário? Não, o do questionário eu fiz como rascunho só. Ah, tá. Ah, Mas aí eu coloco, então, eu não sabia. Eu vou colocar depois. tá, se tu tem elas feitas, insere lá. Só vamos ter que ver se já não fechou daí a Darwin para te colocar Tá. lá o questionário, mas aí depois que a gente terminar a aula, a gente confere e reabre. Isso não tem problema, tá? Tá bom. Dessa hora, pelo menos, dá uns 2 dias aí nem que eu faça de novo, eu já coloco ali, eu não sabia. Mas o próximo eu já vou Vocês colocar daí. fizeram. É, Tá, bom. só não colocaram. Até a Sandra me chamou e disse, prof, vários responderam e alguns não colocaram a resolução. Tá? Agora eu vi que a Sandra entrou ali, Sandra. Outra coisa, só para eu não me perder no raciocínio depois. Tá visível a lista de chamada de hoje aqui no chat para vocês? Só confiram se vocês estão conseguindo acessar a lista. Depois me digam se não, tá bom? Tá. Vamos, então, começar pela lista 2, tá? A lista 2, meu Deus, aqui. A lista 2 era a lista referente à regra de 3, simples e composta, tá? Peguem a lista 2, olhem a resolução de vocês. Com certeza, vocês devem ter, ao ter resolvido ela, tentado e visto, né, deixado anotado as questões que vocês tiveram dúvida ou não conseguiram fazer. Então, eu preciso que vocês me indiquem por onde a gente começa, que a gente não vai olhar toda a lista, né? A gente vai olhar aquelas dúvidas que vocês têm. Então, podem. Prof, Oi, a número 7. da Eu lista não. 2, né? Isso, da lista sobre regra D3. A número 7, ali do Pedreiros, para fazer o muro, eu fiz, refiz e não consegui achar 24 dias. Não é 24. É 27? Não, já vou. Eu estava revendo a questão e eu disse, misericórdia.
Coloquei a resposta errada. A que eu mais demorei para fazer, acreditar. E não achei os 24. Só deixa eu ver que ela não tá puxando aqui para mim. Está 2, né? Aqui. Só me digam se vocês estão vendo ela. Eu acho. Qual que é mesmo? Ó, o número? 8? Não. 7, né? Quem me pediu agora? Agora eu não consigo mais ver vocês. Questão 7. Vamos lá. Dizia assim. Deixa eu localizá-la aqui. Escaneei errado. Ai, jura? Ficou sem escane. Jesus. Não foi a imagem da 2. Espera aí. Vou fazer diferente, então. Só ficou... Meu Deus. Caiu fora. Gente, só um pouquinho. Deixa, então, que eu vou tirar a foto aqui. Não sei o que que houve no meu escaneado que não pegou a página 2, tá? Mas eu já vou projetá-la aqui para vocês. Eu tô com ela na mão. Tá. Ficou meio ruim, né? Mas é essa aí. Essa aqui, a número 7, né? O que que dizia? Dizia, 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. Só um minuto, gente. Deixa eu permitir aqui o acesso. Agora foi. Isso, estão vendo a questão? A 7 aqui? Sim. Tá. Então, diz assim, 2 pedreiros levam 9 dias para fazer um muro com 2 metros de altura. Esse M é metros, tá? Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4, qual será o tempo necessário para completar o muro? Então, vamos lá. Como é que a prof falou lá na aula? Essa é uma regra de 3 com... não é simples. Por quê? Porque simples era se eu tivesse 2 grandezas. Ela é, então, uma regra de 3 composta, porque eu tenho 3 grandezas. Quando eu tenho uma regra de 3 composta, eu tenho que analisar cada grandeza separadamente em relação à grandeza aonde está faltando o valor, no caso, onde eu tenho o x.
Então, era como se eu estivesse tapando este M dos metros do muro e fosse analisar os pedreiros com os dias. Então, se 2 pedreiros fazem um serviço em 9 dias, aumentando o número de pedreiros, eu vou fazer o serviço em menos dias. Então, uma grandeza está aumentando e a outra grandeza, então, vai diminuir. Isso caracteriza que as grandezas são inversamente proporcionais. Eu fixei, como eu expliquei lá no vídeo, eu começo fixando a flechinha para um sentido, que é da minha escolha, e eu sempre começo colocando o X para baixo. Poderia ser para cima, mas eu escolho sempre colocar para baixo. Se os dias estão para baixo e os pedreiros são opostos, é inverso, a outra flecha, então, é para cima. Bom, então, uma para baixo, uma para cima, é assim, tá? Agora, os metros de muro. Então, eu finjo que não existem esses pedreiros e eu vou analisar os metros de muro. Então, a gente demora 9 dias para construir 2 metros de muro. Se eu tiver que construir 4 metros de muro, quer dizer, vai aumentar, eu também vou aumentar o número de dias para fazer essa construção. Então, neste caso aqui, nós temos grandezas, aumenta, diretamente proporcional. Isso quer dizer que as flechas estarão no mesmo sentido. Então, se a do X já estava para baixo, essa daqui fica também para baixo. O que acontece na hora de fazer a montagem do problema? A coluna, né, aonde eu tenho X, eu coloco aqui no primeiro membro da equação, coloco o sinal de igual, e as outras 2 grandezas vão para o segundo membro, tá? Mas como que elas vão para o segundo membro? Aquelas grandezas que forem diretamente proporcionais em relação ao X, que combinarem com o X, que as flechas estiverem no mesmo sentido, elas são copiadas tal e qual. No caso, o 2 e o 4 está copiado aqui, igualzinho. Agora, aquela que é inversa, a gente tem que também fazer invertido, tá? E aqui há uma multiplicação de frações. Lembrando como eu estimulei vocês lá no vídeo, né? Quando houver a possibilidade de simplificação, é importante que vocês se acostumem a fazer essa simplificação. E quando forem professores, estimulem os alunos também a usarem a simplificação. Por quê, gente? Porque a gente dá preferência, então, para o cálculo mental e não precisa usar a calculadora. Nesse caso, eu fiz a simplificação do 2 de cima com o 2 de baixo, numerador com o denominador. E aí, divide 2 por 2, né? Fica 1 aqui, como se fosse 1 aqui. E aqui fica 3 e 4, né? Então, aqui já foi pulada uma etapa ali, já foi multiplicado em x, né? Então, 3 vezes x, 3x. E aqui sobrou 4, 4 vezes 9, 36. E o 36 dividido por 3 dá 12 dias. Então, essa é a resposta correta. Acho que foi a Andriele que perguntou, né? Isso. Tá. Eu uso as unidades juntos porque acho mais fácil. Tudo certo, pode usar. Pode usar. Alguma questão mais desta lista? O que vocês me dizem? A lista estava fácil, vocês conseguiram ver a parte das grandezas, que são diretas, que são inversas? Foi fácil para vocês determinar as flechinhas? Tudo bem? Ou não fizeram ainda a lista, por isso que não tem perguntas? A outra eu não fiz nenhuma mesmo, prof. Mas e desta? Dessa Todas fiz todas.
E todas fechou a resposta, menos essa que estava a resposta errada, né? Todos fechou, menos essa, que eu não achava o 24. Tá, não era 24, era 12. Por isso que você não achava. Que bom, né? Que bom. Sinal que você tá sabendo fazer. Tá. Os demais colegas. Em relação à lista 13, então. Aquela da porcentagem que talvez seja um pouquinho mais... dê um pouquinho mais de dúvida. Tem alguma pergunta para fazer sobre os exercícios? Que me dizem? Eu não fiz ainda. Tá. Vocês querem, então, que a prof reexplique algumas questões do vídeo? Vocês conseguiram assistir o vídeo? Os vídeos? O que está faltando tempo para fazer as atividades? Eu assisti os dois, só não deu tempo de fazer a última lista. Tá. Porque assim, gente, o que acontece? Os vídeos, eu tentei buscar, colocar toda a explicação ali no material dos vídeos, né? Explicar para vocês. Mas vocês vão conseguir saber se vocês entenderam ou não no momento de fazer o exercício. Aí vão surgir as dúvidas, tá? Então, daqui a pouco eu vou colocar aqui bem rapidamente um destaque que eu gostaria de fazer em relação ao o material da porcentagem. Só quero que vocês me digam se vocês estão me acompanhando. Então, se vocês assistiram os vídeos, vocês estão mais ou menos sabendo do material, né? Eu acho que é importante eu frisar novamente, né, que a gente tem 3 formas básicas de lidar com a porcentagem, que é trabalhando com ela na forma percentual, na forma decimal e na forma fracionária, tá? Então, quando a gente for fazer uma conta, a gente tem que transitar por essas 3 linguagens. Então, a gente vai receber o problema em forma de percentual, mas para resolver é importante que ela não esteja em percentual, a gente não vai usar ela assim, a gente vai usar na forma decimal ou fracionária, tá? E aí, na hora de resolver, a gente tem 3 caminhos também, e aqui é importante, assim, ao longo da vida de vocês, como que vocês costumavam resolver problemas de percentual, né? Muitos vão direto na regra de 3. Outros percebem que, às vezes, a regra de 3 é mais, inclusive, demorada do que fazer uma multiplicação decimal fácil, né? Então, depende de como cada um lida com a parte do percentual. Então, eu coloco lá no vídeo, né? Se eu quero fazer um cálculo simples de 30% de 90, eu posso trabalhar com essa última parte aqui, ó, que é transformar esse 30% em decimal e apenas fazer a multiplicação. Eu posso transformar esse 30% em fracionário e aí multiplicar pelos 90, ou ainda eu posso usar da regra de 3 simples, né? Porque daí eu vou ter a coluna do valor e a coluna do percentual, aonde o valor total vai ser o meu 100% e o meu percentual é o que eu quero descobrir. Essa regra de 3 é sempre direta, diretamente proporcional, tá? Então, eu posso usar essas 3 formas
E as três, a princípio, precisam dar o mesmo valor, né? Aí aqui eu trago alguns exemplos, né, de percentuais, mas a parte que eu gostaria de destacar é essa daqui, né? Quando eu estou num problema de porcentagem, eu preciso entender que o valor inicial, ele significa, então, o meu 100%. É o valor de início, o valor que eu tinha. Então, se eu vou ter um acréscimo de 70%, isso é a taxa de aumento. Então, aquele meu valor, ele representa um 100% ou um inteiro, né? E aí eu vou acrescentar 70%. Então, eu vou ter aí, ó, um 1,7, que é o quê? É o meu 100% mais o 70%, que vai dar 170%, que em número decimal fica 1,7. Se eu tiver uma inflação de 8%, então isso é a mesma coisa que 1,08. Da onde vem esse 1,08? É o 100% mais o 8% em forma decimal. Que então, 1 mais 0,08 é 1,08. Se eu tiver um desconto, é o mesmo raciocínio. Então, eu tenho o meu 100% e eu vou descontar 10. Então, vai ficar 90%. Isto em número decimal é 0,90. Se o abatimento for de 20%, então 0,80, uma desvalorização de 35 é pegar o 100% e tirar 35. Então, é a mesma coisa que 0,65. E aí é aquela explicação que eu faço lá no vídeo, né? 35% de valorização sobre um determinado valor. Então, 30% de 90 é a mesma coisa que 0,30 vezes 90. Então, esse D a gente troca por uma multiplicação, tá? E aí, nós temos, continuando este exemplo, né? Isso que, para alguns de vocês vão dizer assim, mas, prof, isso é quase a fórmula do juro composto. Ok, a gente ainda vai estudar o juro composto, mas ainda nós não estamos falando de juro, nós estamos falando sobre taxas e valores, ainda a gente não chegou na parte dos juros. Aqui a gente está falando de um valor final, de um valor inicial, que sobre esse valor inicial incide percentuais ou porcentuais, né? Como eu expliquei para vocês, as duas palavras estão corretas. Então, quando eu tenho um valor inicial, sobre esse valor vai incidir os percentuais. Então, aqui está a multiplicação dizendo que o percentual é sobre o valor inicial. E o que significa estes valores que estão ali dentro do parênteses? O 1, que significa o total, né, o 100%, mais o valor, digamos, 30, né, dividido por 100, que é aquilo que a gente tem feito de cabeça. 30 dividido por 100, 0,30, né? Então, 1 mais o percentual. Isso também funciona para descontos. Então, aqui neste lugar do mais, eu também poderia ter um menos. E aí, se eu tenho acréscimos sucessivos ou descontos sucessivos, eu vou fazendo tantos parênteses quantos eu tiver. E ainda pode acontecer do acréscimo ou do desconto ser o mesmo. Então, eu tive aumentos sucessivos de 10% durante 3 meses. Então, eu posso colocar 3 parênteses colocando o 10 aqui, que é o 10%, ou ainda eu posso colocar um parênteses e colocar um expoente de ao cubo, porque eu vou estar multiplicando.
o mesmo parênteses 3 vezes. Então, eu posso trocar essa multiplicação de fatores iguais pelo expoente 3, que indica a potenciação, que é o que está escrito mais aqui abaixo no nosso material. Ó. Aqui é no caso de ser mais ou menos a taxa, né? Que eu já tinha explicado. É bem no finalzinho. Ó. Essas aqui são taxas diferentes, então eu não posso elevar ao cubo, porque o que eu estou falando de valores diferentes, mas bem no final do material eu coloco ó, que quando os valores são iguais, né, eles podem ser colocados neste formato aqui, elevado na N, quer dizer quantas vezes apareceu aquele mesmo valor no meu problema. Então, são artifícios. Ah, prof, mas eu não quero usar esta fórmula. Eu quero usar esta daqui, ó. Valor inicial, 1 mais a taxa 1, 1 mais a taxa 2, 1... Tá tudo bem. A forma como você vai fazer é da sua escolha, mas é importante que você saiba que pode ser feito das duas formas, tá? Não sei se isto tinha ficado claro na minha explicação no vídeo, mas esta é uma ideia que vai aparecer bastante nos exercícios que vocês vão ter que fazer. Então, por isso que eu fiz questão de reforçar. Isto? Felipe quer falar? Eu fiquei sem entender aqui o chat quando tu colocou, Felipe, ó. Prof, eu uso as unidades juntos, porque assim é mais fácil na hora de cortar. Tudo bem. E a questão do inverso ou diretamente proporcional, eu não entendi, isso é uma dúvida? É uma dúvida tua sobre alguma questão? Eu não entendi. Tá, tudo bem. Tudo bem, assim, eu acho que cada um tem o seu jeito, né, de fazer as atividades, e aí vocês só tem que ter organização, é aquilo que a gente lembra sempre, né? Vocês estão estudando para serem professores. Então, fazer as contas muito rápido, muito pulada, né? Pular muitas etapas, não é aconselhável, porque vocês têm que se acostumar a fazer as coisas para explicar para quem não sabe. Então, tem que ser devagarinho, tá? Tinha meu. Tá, última lista, então. Ninguém pegou a lista para fazer ainda? Ninguém tem dúvida sobre ela? Tá, gente, assim, ó, então o que que nós podemos fazer em relação à última lista? Já que vocês não me manifestaram ainda, daqui a pouco é justamente isso, né? Vocês não pegaram ela ainda para fazer, por isso não tiveram dúvidas. O nosso tópico 2, a ideia de fazer a aula hoje era para que vocês tivessem era para que vocês tivessem tempo, né, de me perguntar as dúvidas dentro do módulo ainda, né, dentro desse tópico 2, que se encerra na próxima segunda-feira, tá? Durante essa semana, ficamos eu e a Sandra à disposição de vocês. Então, vocês tentem fazer essa lista e aí vocês coloquem encaminhem as dúvidas pontual. A questão tal, eu não consegui fazer, e aí a gente vai ajudar vocês no que precisa. Pode ser assim? Tem alguma dúvida que vocês queiram me perguntar pontualmente em relação ao conteúdo, que daí eu vou explicar. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou explicar como que vai ser o tópico que começa a semana que vem. Que esse a gente precisa que a prof explique. Não?
Sem dúvida? Então tá. Então a gente vai combinar que se as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão colocar lá no Moodle em forma de mensagem para mim ou para Sandra e a gente vai ajudar vocês, tá? Outra coisa. Tem nesse tópico 2 um questionário que vale 0,5. Então, quero deixar lembrar vocês, precisa fazer esse questionário até terminar o tópico, segunda-feira. Então, vocês ficam de compromisso, né? De fazer essa lista 2, que vocês não fizeram, e fazer o questionário, que vale 0,5. E aí, colocar a lista... Desculpa, fazer o questionário e colocar o questionário resolvido junto, tá? Lá no Moodle. Então, isso é uma coisa. Agora a gente vai falar do tópico 3. Só vou pedir licença um pouquinho para vocês. Tá. O tópico 3, dentro do componente de matemática financeira, a gente tem um item da ementa que diz exatamente assim. Deixa eu buscar aqui para falar o nome certinho, tá? Constituição de estratégias de ensino e aprendizagem da perspectiva da prática docente e suas relações com a educação matemática. O que significa isso? Quer dizer que a gente precisa pensar em estratégias de como ensinar os conteúdos que vocês estão aprendendo. Então, a nossa disciplina é matemática financeira, né? Então, a gente tem que, no decorrer da disciplina, aprender a matemática financeira e aprender como que a gente vai ensinar essa matemática financeira. Bom, o tópico 1, nós vamos fazer essa estratégia durante 2 vezes na nossa disciplina, tá? Que é no tópico 3, e depois eu acho que é lá no tópico 7, se não me engano. A gente vai ter outro tópico que é só disso. Então, o que eu e a Prof. Silmara combinamos? Quando tiver este tópico, que vai falar, então, das estratégias, né, constituição de estratégias, nós não vamos ter um conteúdo novo, mas nós vamos ter uma tarefa que ela é maior. Então, no tópico 3, vocês vão ter uma tarefa maior para desenvolver. Como que vai ser o tópico 3? Eu ainda não fiz os vídeos, mas o material está quase pronto. Então, eu vou fazer 2 vídeos dando sugestões ao trabalho de razão, proporção, porcentagem e regra de 3, que seria tópico 1 e 2, tá? Relacionados ao tópico 1 e 2. Então, eu vou colocar lá como que eu faria uma aula desses conteúdos, mas não uma aula, assim, de ir lá na escola e explicar só. Uma aula que tivesse algo de diferente. Uma aula mais instigante, uma aula mais investigativa, uma aula mais baseada na curiosidade, na aplicação desta matemática. Não é eu selecionar um problema matemático, um exercício que fale de uma receita. Não, é pensar como que eu poderia dar uma aula com essa estratégia que eu vi em tal lugar. Então, eu vou dar de sugestão uma estratégia que fale de razão e proporção e outra estratégia que fale de porcentagem ali que envolve regra de 3, tá? Eu vou dar. Mas vocês não vão copiar a minha, porque a minha já está dada, né? Eu vou dar ideias. A partir do momento que vocês assistirem o material que eu fiz, vocês vão procurar, quer dizer, pesquisar na internet, em livros, vocês vão conversar com outros professores e vocês vão bolar uma atividade
como se vocês estivessem fazendo uma aula para dar. Mas não é fazer uma aula, assim, não precisa de muitas coisas. Olha, eu, para iniciar o conteúdo de proporção, eu faria esta atividade, e daí vocês vão explicar como seria essa atividade com os alunos. Explicar não falado, vocês vão registrar num template que eu vou dar, e aí, no dia da nossa aula síncrona, quem vai apresentar essas estratégias, então, vão ser vocês. E aí pode ser assim, pode ser, vocês podem utilizar vídeos, vocês podem utilizar planilhas, receitas, eu vou dar dicas nos vídeos que eu for fazer para vocês, tá? E vocês também podem pesquisar materiais, jogos, e isso aonde que vocês encontram? Vocês encontram muito material na internet e também nos livros didáticos que tem esse conteúdo que é lá do ensino fundamental. Aí vocês vão me perguntar, mas prof, da onde que eu vou tirar um livro didático se eu não estou na escola? Os livros didáticos, eles ficam disponíveis no formato digital, né? Hoje em dia, a gente só ganha livro na escola, livro físico, quando ela é a nossa escolha do livro didático que vem do governo para nós. Antigamente, até os professores, para escolher os livros didáticos, eles ganhavam exemplares. Então, no ano que a gente fazia escolha do livro didático, a gente ficava com uma pilha de livros em casa para escolher qual era o melhor para a turma que a gente iria trabalhar e pedir para o Ministério da Educação. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as editoras mandam o link dos livros e a gente acessa os livros e às vezes vem um exemplar para toda a escola, para todos os professores olharem de forma física. Então, vocês têm que pegar livros digitais que estão disponíveis na internet para download e pesquisar, né? Ver o que tem de diferente para se ensinar, por exemplo, razão e proporção, né? Então, vocês podem pesquisar em livros, vocês podem pesquisar na rede, né? Na internet. Vocês podem pesquisar em artigos científicos, em algumas universidades que têm laboratórios virtuais de aprendizagem também tem alguns materiais. Pode ser material confeccionado por vocês, pode ser um jogo, pode ser um material que vocês confeccionem, pode ser um jogo digital. Não tem assim, ó, grilo, sabe? O que vocês pensarem para trazer de proposta, tá valendo, tá? O importante é que a gente se movimente e comece a entender como que a gente busca material para as nossas aulas, em especial materiais diversificados, tá? Eu sei também que vocês estão num processo na disciplina de PEC de construção de material, né? Caso vocês queiram adaptar esse material de PEC para esses conteúdos que a gente está trabalhando, se isso for possível, eu não sei se é possível, vocês podem fazer, tá? Juntar as duas coisas. Não sei se ficou dúvida no que eu falei, mas assim, o tópico 3, que inicia semana que vem, eu vou fazer uma explicação no Moodle, vai estar tudo registrado no Moodle. Eu só estou antecipando, porque daí quem está na aula pode fazer perguntas, né? Porque no tópico 3, a gente não vai ter uma aula síncrona para que eu explique isso, né? A gente vai ter uma aula síncrona para que vocês apresentem, então, o que vocês... o material que vocês pesquisaram, tá? Então, agora é o momento, se vocês querem perguntar algo, podem.
Se depois surgir dúvida durante o tópico, vai ter o fórum lá aberto, a gente responde as mensagens, fica com o WhatsApp disponível aí para vocês perguntarem, bem tranquilo. Mas se quiserem perguntar hoje, fico à disposição também. Márcio, pode falar? Prof, eu creio que esse trabalho que a senhora vai fazer conosco aí seja um trabalho novo, uma novidade a mais para nós aí, né? E acho que vamos esperar os seus vídeos aí para ver como que nós podemos nos portar aí para vir as dúvidas posteriormente. Então, Isso. vai ficar muito novo, hein? Assim, ó, não fiquem imaginando que é uma coisa muito difícil de fazer. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês vão achar materiais, né? Vocês vão achar ideias, né? Só que eu gosto sempre de direcionar que a pesquisa seja feita num primeiro momento em livros, né? Porque o livro, ele dá aquela sustentação teórica mais embasada, né? Tem materiais e materiais aí na internet, né? Mas se a proposta for, por exemplo, trazer um jogo, uma atividade nesse sentido, né? Tem muitas coisas disponíveis. Então, assim, eu vou preparar certinho o vídeo para vocês e quando abrir o tópico, vocês busquem assistir, né, esses vídeos. E aí vocês vão ter o tempo do tópico, né? Que são 2 semanas para pesquisar. E aí, essa apresentação de vocês, ela é uma forma de avaliação da disciplina, né? Vale, então, 1 ponto essa apresentação desse material, tá bom? Gente, eu sei que o tempo de vocês é curto, né? Então, se vocês têm dúvidas ainda, quero pedir de novo que vocês assinem a lista de presença, quem esteve aqui. Prof, Oi, uma fala, dúvida. Gabriele. Uma dúvida. Pode Já me falar. deu até um estado de nervos já. Vai ser individual? Em dupla? Individual. Individual? Uhum. Tá. Tu fez a PEC 2, Andriele? Fiz. É um trauma para mim. Credo, não. É um trauma, foi um desastre. Então, por isso que quando a senhora falou aí, ó, já me deu um estado de nervos. Viu, Andriele, assim, ó. Não vamos colocar em prática, tá? É só pra gente combinar, conversar nós conosco mesmo, tá? Apresentar para nós. Não vai, ninguém vai para a escola dessa vez fazer isso, tá? Tá bem. Porém, as boas ideias, elas são para quê? Para que quando vocês estiverem no momento de estágio, que lá no 6º semestre vocês têm estágio de ensino fundamental. Aí vocês vão dizer, ai, prof, mas falta 1 ano e meio. O tempo voa, gente. Né? E neste ano e meio, a gente tem que ir ensinando vocês a como fazer uma aula, né? Então, quando nós estivermos entre nós, a gente pode errar, a gente pode não ser criativo, a gente pode não entender direito, porque no dia da apresentação, cada um vai falar o que pesquisou. Talvez a Maria lá não vai ter feito com tanta criatividade como a Joana. Tudo bem, né? O que é o bom? É que quando a gente está na turma, cada um tem uma vivência. Então, alguns têm umas ideias mais, digamos assim, refinadas que outros. Por quê? Porque já está trabalhando na escola, porque já fez magistério, porque já teve outras vivências, porque já trabalhou com adolescentes, sabe o que eles gostam, enfim. Então, tudo certo. Quando a gente apresenta para nós,
a prof vai dizer, ai, que ideia interessante, tu podia ter feito mais isto. Ah, isso aqui foi legal, mas não sei se ia funcionar na sala de aula, teria que testar. Então, eu vou tendo espaço para ir ensinando vocês como é ser professor. Porque a gente não aprende a ser professor do dia para a noite. A gente aprende, o conteúdo é fácil de a gente aprender. Agora, aprender a ensinar o conteúdo é outra coisa. Então, essa parte da ementa da disciplina, ela deseja que, além de aprender conceitos relacionados à matemática financeira, a gente aprenda a como ensinar esses conceitos para as crianças, para os adolescentes. No tópico 4 e 5, a gente vai falar de juros simples e composto. A gente também vai falar de estratégias de aprendizagem de juros simples e composto. Depois, é descontos, né? É amortização. Então, a gente vai caminhando no conteúdo e tem que pensar como é que a gente pode ensinar aquilo ali para os nossos alunos, né? Quando, tipo, o juro simples é no ensino fundamental, já o composto já é lá no ensino médio. Então, como é que a gente faz para ensinar isso? Que estratégias a gente tem que ter para ensinar, sabe? E nada melhor que conversar entre nós. Então, vocês vão pensar de forma individual, mas quando a gente trouxer para o grupo, assim, ó, o meu grande interesse não é, digamos, dizer que o fulano ou o ciclano fez errado, muito pelo contrário, é estimular vocês a buscar e a pensar, para que vocês já vão aprendendo, então, como fazer, pensar o conteúdo como se estivesse já sendo professores, né? Só que sem ser com alunos. Então, entre nós que fica mais fácil da gente até, digamos assim, se perceber algum equívoco, né? Não está em vias de ser com os alunos, é conosco, né? É uma socialização, certo? E aí, nesse trabalho, a gente também vai trabalhando a nossa habilidade de fala, de comunicação, de uso dos termos matemáticos, que é muito importante, né? Porque às vezes a gente vai explicar uma coisa em matemática e some os termos corretos que a gente tem que falar na hora da explicação. Por quê? Porque a gente não é acostumado a falar, a gente é acostumado a pensar e a fazer a conta, mas o professor precisa comunicar, né? Então, a gente precisa comunicar-se matematicamente, é imprescindível. Então, no momento em que vocês apresentam para os colegas, vocês vão usar os termos corretos, vão buscar, pelo menos, usar os termos corretos. E se não usarem, a prof vai dizer, olha, tenha cuidado, né? Quando você falar deste conceito, cuida para não falar desta forma, fala de tal forma, para que a gente aprenda a ser professor, certo, pessoal? Não precisa ter dor de barriga, Andriele, ainda. Alguma dúvida mais? Ainda, meu Jesus amado. Não, é porque, assim, o momento dos estágios é um momento onde os alunos ficam bastante nervosos. Porque tu, além de planejar aulas, tu tem que se virar com a turma, né? Por isso que as PECs, a gente estimula que vocês façam em grupo. Porque os primeiros contatos na escola, se vocês estão com mais pessoas, facilita, né? Vocês não dão a cara de vocês sozinhos a bater, né? Então, é importante estar respaldado. Mas vai chegar um momento lá no estágio, lá no sexto semestre, aonde vocês vão ter que ir para a escola sozinhos, né? E aí, imaginamos que vocês já tenham passado pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, então já passaram PEC 1, 2, 3, 4, 5.
e outras disciplinas que vocês têm que pensar em como fazer um planejamento, fazer apresentações de trabalho. Então, a gente imagina que, chegando lá, né, vocês já tenham condição de fazer esse estágio bem feitinho, né? Certo, gente? Mais alguma pergunta? Senão eu libero vocês. Então tá, então boa noite. Ficamos sempre à disposição para ajudá-los à resolução das atividades, tá? Se vocês têm dúvida, nos chamem. E a semana que vem, na abertura do tópico 3, a prof explica melhor a dinâmica do tópico e durante todo o tópico 3 fico à disposição. Sempre vai ter fórum lá no Moodle, vocês podem chamar por mensagem, tá? Que a gente vai ajudando vocês. Certo? Uma boa noite, um bom descanso. Obrigada, prof. Obrigado. Obrigado, prof. Boa noite. Até a próxima aula. Boa noite.